caiu aqui nesse vídeo é porque provavelmente tu tem muitas dúvidas sobre design de interface. Até mesmo quando eu comecei eu tinha dúvidas como, por exemplo, assim, eu preciso ter um Mac para conseguir trabalhar com design de interfaces, eu preciso saber todos os softwares, qual o melhor software e qual é que é a diferença de design para celular, para desktop, TV, etc, etc. Então eu tinha todas essas dúvidas e hoje em dia eu não tenho mais, né? Eu li muitos livros, fiz muitos cursos. Então a ideia nesse vídeo aqui é compilar todos esses meus conhecimentos da minha trajetória de UI designer para te ajudar a começar nessa área. Então vamos lá, eu vou te explicar isso tudo num mapa mental, que eu acho que fica muito mais fácil assim de tu exemplificar. Então eu separei aqui nesse mapa mental os principais tópicos que tu precisa saber para sair do zero e começar nesse mundo do design de interfaces. Então, a primeira coisa que tu tem que saber são as noções básicas desse mundo. O que significa design de interface, qual é que é a principal diferença entre UI e UX e alguns outros detalhezinhos que a gente vai ver aqui. Então, eu considero que existem três grandes pilares da tua jornada de aprendizado do design de interface, sendo eles tu precisa primeiro masterizar os fundamentos, que é essa aula aqui. Essa aula são os fundamentos básicos e essenciais do design de interface. Aqui tu vai aprender exatamente tudo que tu precisa para sair do zero e começar aqui. Depois disso, tu precisa começar a acumular referências. Essas referências tu vai coletar elas no Dribbble, no Pinterest, no Behance ou em qualquer outro site que tu consiga pegar referências de design de interface. E por que é tão importante tu pegar essas referências? Porque, assim, ó, design de interface ele é um trabalho criativo, ele exige criação da tua parte. Então, se tu nunca alimentar o teu cérebro com referências e inputs positivos de outros trabalhos e coisas diferentes, tu nunca vai conseguir criar coisas novas. Tu vai sempre ficar criando as mesmas coisas que tu já usa e que tu já viu por aí. Então, tu sempre está abastecendo teu cérebro com referências e inspirações, é um processo muito importante na tua jornada de aprendizado como UI designer. E é um negócio que tu tem que estar sempre, ele constantemente, sempre catando e coletando referências. E claro, e depois disso não adianta tu só ter os fundamentos e ter muitas referências se tu não tiver prática. Precisa praticar constantemente também. Eu basicamente crio de em média 2 a 3 interfaces por semana, então são interfaces pequenas, não é nenhum projeto muito complexo, eu já tenho um métodozinho de criação e eu recomendo que tu adote essa prática também, porque é muito importante que tu esteja sempre ali estimulando o teu músculo da criatividade, né? Então tem um cara que diz assim que a criatividade bate na porta dele todo dia às 9 horas da manhã, porque ele está sempre constantemente praticando. Então isso é muito indispensável que tu sempre esteja praticando. Agora, vamos para o conceito mais básico de todos, afinal de contas, o que é user interface, né? O que é uma interface do usuário? E eu gosto sempre de usar essa analogia da ponte. Então, interface, ela é como se fosse uma ponte que possibilita que tu atinja um determinado objetivo. Então, uma interface, ela é como se fosse um mediador. E qual é que é a grande sacada de uma interface ser um mediador? É que, pensa assim, tu tem um objetivo, digamos que tu queira tirar um parafuso da parede. Então, para tu tirar esse parafuso da parede, tu precisa de um intermediador. E o que é esse intermediador? Pode ser uma chave de fenda, pode ser aquela chave de fenda elétrica ou pode ser uma faca, de repente, se tu fizer uma gambiarra. Então, esse intermediador, ele vai ser a tua interface. Então, digamos que tu use uma chave de fenda, a tua chave de fenda vai ser a tua interface para tu poder desaparafusar lá o parafuso que tu quer desaparafusar. Esse é um exemplo bem diferente assim para tu ver que uma interface, ela não necessariamente ela vem em formato de tela digital ou de botões e coisas assim, ela pode ser um objeto também. E, enfim, eu trouxe outros exemplos também. Digamos que tu queira chamar um Uber. Para tu chamar um Uber, aí sim, tu vai ter que abrir o aplicativo do Uber ou o site deles e chamar através da interface digital deles lá. Ou digamos que tu queira esquentar tua comida no fogão. Né? Tu vai precisar operar os botões ali do fogão, que vai ser a tua interface para tu poder acionar o fogo para poder esquentar a tua comida. Então aqui tem três exemplos bem diferentes um dos outros de interfaces, né? Então o conceito que tu tem que levar daqui é o seguinte, que a interface ela é nada mais nada menos do que um intermediador que vai ajudar uma determinada pessoa a atingir um objetivo. Esse é o conceito básico, né?
precisa entender. Porque não adianta tu criar uma interface muito bonita se ela não ajuda o usuário a atingir o objetivo que ele quer atingir, né? Então isso é muito importante. Nem sempre interfaces bonitas são funcionais. E aí o que é design de interface? O que é UI design? Então é a arte de tu criar interfaces que sejam funcionais e que ajudem os usuários a atingir determinados objetivos. E como é que tu faz isso? Tu faz isso através de técnicas de design, técnicas de layout, cores, tipografia, espaço negativo, hierarquia visual e toda aquela parte bem focada em design mesmo. Aí, então, basicamente, o que um UI designer faz no dia a dia de trabalho dele? Então, ele vai escolher e ele vai pensar as principais cores de uma interface, o estilo visual dela, vai testar tipografias, vai selecionar qual é, que é a tipografia que vai nos títulos, no corpo de texto, nos botões, vai ajustar cada pixelzinho de uma interface, né? Ele vai também ter certeza que todos os elementos estão consistentes, que ele vai criar sistemas de design, estilos visuais, vai transformar wireframes em interfaces gráficas bonitas e elegantes e tudo mais. E também fazer sessões de design review ali para saber se a interface que o designer criou está sendo implementada corretamente pelos programadores. Então é basicamente isso que um UI designer faz. Ele deixa as coisas bonitas e tem certeza que aquilo é funcional e ajuda o usuário a atingir um determinado objetivo. Quanto é que esse cara ganha para fazer isso, né? Então, existem vários níveis e existem várias concepções de mercado, mas vamos ver aqui basicamente pelo que eu achei pelo LinkedIn e pela minha experiência própria também. O júnior, que às vezes é um estagiário e às vezes não é, existem vagas júnior de estagiário, vagas júnior de CLT, ganha em média de R$ 1.000 a R$ 1.500. Em alguns lugares esse valor pode variar para cima, em outros lugares pode variar para baixo, depende da região do Brasil. Em São Paulo costumam pagar mais. É basicamente o que eu sei ali com base no LinkedIn. Aí o pleno, ele já ganha mais ou menos de 2.500 a 5.000, é um cara que já tem um pouco mais de experiência, já tem mais prática, já tem um portfólio mais robusto. Aí tem o sênior, que é aquele profissional que ele tem muita experiência já tem bastante portfólio, muitos anos de carreira aí. Aí é algo que gira em torno de 6.500 a 9.800 mais ou menos, depende bastante da empresa, né? Então, só para tu saber, a fonte desses valores aqui foi retirada do LinkedIn, Glassdoor, Love Mondays, e eu também recomendo que tu olhe a pesquisa da Saiba Mais, que é uma pesquisa de mercado de UX e UI. Lá eles têm dados mais precisos. Então, talvez já tenha a de 2019, não sei. Tem que dar uma pesquisada. Mas, enfim. Aí, qual é que é a principal diferença entre um UX designer e um UI designer? Então, o UI designer a gente acabou de ver o que ele faz. Já o UX designer, né, ele vai fazer a parte mais estratégica e mais focada em usuários, ou seja, o UX designer é aquele cara que vai fazer o wireframe, aquele cara que vai executar teste de usabilidade, aquele cara que vai conversar com o usuário, vai entrevistar o usuário, vai projetar fluxo de uso, arquitetura de informação e todas aquelas outras partes. Aí, claro, tu deve estar se perguntando, Gabriel, mas eu vejo vagas de UX e UI designer. É uma coisa só ou são duas coisas diferentes? E a verdade é que, sim, são duas coisas diferentes. Só que, imagina, se tu tem um profissional que é capaz de realizar essas duas frentes aqui, é muito mais barato tu contratar ele, né? Então, o que tem acontecido no mercado hoje em dia? As empresas estão contratando profissionais generalistas que sabem um pouquinho de cada área para conseguir suprir a demanda que eles têm de UX e UI design ao mesmo tempo. Mas o correto é ter um profissional para cada uma dessas áreas. Aí vem a pergunta, tá, mas e se eu quiser atuar nas duas áreas ao mesmo tempo? Aí o que acontece? A gente conhece uma teoria chamada teoria da T-shaped person. T-shaped person. Que significa o quê? Tu tem que ser muito bom em uma área específica, digamos assim, que tu seja muito bom na área de UX, mas especificamente teste de usabilidade. Tu é muito bom naquilo, tu tem anos de experiência. Mas tu também tem conhecimento sobre fluxo de usuário, de pesquisa com usuários, tu já tem experiências de fazer reuniões com stakeholders, tu também tem experiência de design de interface, da seleção de tipografia, cores, paleta de cores. Só que a tua especialidade mesmo é na parte de teste de usabilidade, ou seja, tu vai ter uma skill que tu é muito bom e várias outras skills que vão complementando. Então é como se fosse um P, né? Enfim, é basicamente isso.
Então, existem empresas que vão contratar profissionais que fazem as duas áreas e existem empresas que vão contratar uma área só para cada uma delas, né? Enfim, é basicamente isso, a diferença. Então, como é que funciona esse processo do design de interfaces agora, né? Então, tudo sempre vai começar com briefing e reuniões. Normalmente nessas reuniões de briefing, tu vai receber dados compilados de pesquisa ou não. Tu vai receber necessidade de projeto, tu vai receber ali tudo que tu precisa fazer. Se tu tem que seguir alguma guideline da marca, se já tem cores pré-estipuladas, tudo que tu precisa saber vai estar nessa etapa de briefing. Então, é onde tu vai descobrir qual o problema que precisa ser resolvido e qual é o desafio que tu vai ter em frente. Depois disso, tu vai passar para a etapa de criação do wireframe. Ou seja, tu vai criar uma versão de baixa fidelidade da tua interface, normalmente no papel ou em preto e branco num software de design de interfaces. Depois disso, tu validar esse wireframe, estrutura inicial, tu vai fazer a parte do design visual. É só aí agora que tu vai colocar cor, tipografia, vai dar mais detalhes aos elementos. E depois disso, quando tiver pronta a interface, vai vir um programador e vai em conjunto contigo, né, trabalhar junto contigo, ele vai transformar aquilo em código e vai implementar no website o aplicativo que tu criou. É basicamente isso. E aí fica a questão, né? Esse processo todo tu vai precisar realizar através de um software. Qual é que é o melhor software que tu pode utilizar nesse mundo de design de interface? Então a resposta aqui é o seguinte, tanto faz o software que tu vai utilizar, porque vai tudo virar código no final das contas. Então o programador, indiferente do software que tu utilizou, o programador vai pegar o teu layout e vai transformar aquilo em código e é isso, sabe? E o maior erro que tu pode cometer quando está começando nessa área, um erro que eu cometi também, é tu começar a estudar insanamente só sobre software de design de interface e tu vai achar que aquilo é o suficiente. E a verdade é que não é o suficiente. Tu precisa te aprimorar nas áreas mais de fundamentos de design, de pesquisa e várias outras skills para tu virar um UI designer melhor. Não adianta tu só ser bom no software se tu não tem uma base, uma estrutura bem sólida, né? Então esse é um grande erro que muita gente comete e eu também cometi. E tá tudo bem, né? A gente está aqui para aprender. Então já te passo essa dica aí. Então, como eu disse, assim, tanto faz o software e a grande maioria deles, eles são bem semelhantes às opções deles. A interface de quase todos os softwares são bem iguais, assim, não tem muita diferença entre eles. Aí fica a questão, será que tu tem que aprender todos ou não? E a verdade é que, assim, eu não recomendo que tu aprenda todos, eu recomendo que tu aprenda o basicão de cada um e só isso já vai ser o suficiente para ti. Tu já vai conseguir mexer e te virar em qualquer software que coloquem na tua frente. Porque, na verdade, todos esses softwares vão ter as mesmas ferramentas, basicamente, que é a Pentool, as ferramentas de formas, as ferramentas de quadro, né, que é o frame, que tu vai criar ali o tamanho da tua interface, as cores ali, onde tu vai conseguir colocar os valores de HSB, que são os valores de cores digitais que a gente vai ver daqui a pouquinho, e as ferramentas de prototipação ali para tu criar os fluxos e tudo mais, e depois tem as operações booleanas. Basicamente, isso aqui tem em todos os softwares de interface. Isso aqui eu tirei as prints do Figma, então é bem igual em todos os outros. Tá? Então, basicamente, os mais famosos que existem hoje em dia é o Sketch, o Figma e o Adobe XD. Então, cada um deles tem as peculiaridades deles, eu não vou falar aqui, senão vai demorar muito tempo. Aí, por fim, tem o Photoshop e o Illustrator, que eles não são softwares especialmente para design de interfaces, mas eles conseguem quebrar um galho. Então, se tu só tem Photoshop e Illustrator para utilizar, vai com eles mesmo e é isso aí. Quando tu tiver condições melhores de utilizar um Adobe XD ou Figma, um Sketch da vida, tu utiliza, mas quando tem isso aí, vai só isso aí. Então, isso fecha basicamente os conceitos mais basicões aqui de UI design e agora a gente vai começar a entrar em conceitos mais visuais, né, da parte mais de design mesmo, do design de interfaces. Aí a gente vai ter vários estilos diferentes de uma interface. Então, vamos começar pelos mais antigões, mais inovadores. Lá em 2001, a Apple resolveu que queria muito inovar nas interfaces gráficas dela, né? Então, na época, a Apple tinha lançado uns computadores novos com um poder de processamento gráfico bem maior. Foi aí que eles resolveram lançar a interface chamada Aqua. Aí qual é que era a moral dessa interface? Ela tinha elementos visuais que ninguém nunca tinha visto antes. Então tinha
relevo, tinha brilho, tinha textura nos softwares, como tu pode ver aqui, olha que o iTunes parece um aço escovado, aqui embaixo o Internet Explorer, aqui ele tem um relevo ali, ele parece literalmente que tem água dentro dele, né? Então tem vários elementos da vida real incorporados dentro de uma interface. Aí qual é que era a ideia da Apple fazer isso, né? É que eles queriam misturar esses elementos da vida real para dar uma sensação para quem estava utilizando de pistas, né, de como que certos elementos poderiam ser utilizados. E por muito tempo, alguns anos, a Apple manteve esse estilo, foi fazendo vários upgrades, né? Só que parecia que era meio insustentável tu utilizar aquilo e começou a ficar cada vez mais obsoleto e muito pesado de informações. Como tu pode ver aqui, tem muita cor, tem muito efeito, é muita coisa para a gente escanear, né? Então eles descobriram que essa quantidade enorme de elementos só atrapalhava ao invés de ajudar. Então o pessoal foi diminuindo. Então hoje em dia o estilo esquemórfico ou esquemorfismo, né? Não existe bem um português correto para essa palavra. Ele é utilizado mais em jogos e coisas mais que tenham a ver, depende muito do contexto, né? Sites de jogos, interfaces de jogos e tudo mais é utilizado o estilo esquemórfico. Aí eu trouxe aqui a UI do Stardew Valley, pode ver, ele tem um efeito de madeirinha aqui, umas folhas e tudo mais. Então isso aqui é um estilo esquemórfico, ele está trazendo elementos de madeira da vida real, né, para uma interface digital. A gente tem aqui do Age of Empires também, tem vários negócios ali de ferro, madeirinha e tudo mais aqui nessa interface de baixo. Aí tem outros jogos também, World of Warcraft, Diablo, jogos que incorporam bem esses elementos assim, tem artistas muito capacitados para desenhar isso tudo. Aí tá outro problema com as interfaces esquemórficas era que era muito difícil tu encontrar designers para manter esse estilo aqui de uma maneira consistente, né? Porque imagina, tu tinha que ter pelo menos um skill de criação gráfica muito avançado, né, para tu conseguir criar esses efeitos aqui de uma maneira avançada. Então, de certa forma, isso começou a ficar insustentável. Aí, depois em 2010, 2011, a Apple partiu para começar a utilizar esse esquema visual mais flat, né, mais plano. Então, ainda tem alguns detalhes, né, mas bem menos do que o anterior. Aqui tem uma comparação para tu ver. Dá uma olhada aqui nesse íconezinho do Messages. Ele é bem mais plano, ele tem bem menos detalhes do que esse outro aqui. Então, tu pode ver que as coisas elas não saltam tanto aos olhos, né? Eles até removeram essa mesinha ali que tinha no iPhone, né? Deixaram sem nada ali. Então o pessoal foi modificando e deixando as coisas mais simples, né? Olha só como é que ficou a calculadora. Eu gosto bastante de mostrar esse exemplo da bússola também, né? Mudou bastante. Então, por fim, agora a última atualização da Apple trouxe o sistema Mojave, que como tu pode ver, olha a diferença ali dos programas ali embaixo, é tudo muito mais simples, não tem tanto detalhe, é tudo muito mais mínimo, né? Olha o detalhamento dessa janelinha aqui que mostra que não tem tanto. Então, compara só com a diferença, né? Olha só a quantidade de sombra, de efeito que tinha nos botõezinhos ali, era muita coisa, né? Olha a barra de rolagem ali embaixo, o que é aquilo, né? Aí, por fim, a Google também, há alguns anos atrás, lançou o estilo dela, né, para os dispositivos Android e para os websites da Google, websites e serviços. Então, que é o estilo Material. Material, ele é um pouquinho esquemórfico. O que ele traz de esquemórfico? É mais a parte de sombras. Sombras, profundidade e elevações. Então, eles combinam esses elementos para transformar em interfaces que dão dicas e pistas visuais de elementos que podem ser pressionados e interagidos. Então é uma maneira bem inteligente de utilizar esse esquema de sombras e luz, né? Aqui a gente tem alguns esquemáticos, como tu pode ver, ó. Então, através da aplicação de sombras e elevações, ele consegue destacar e deixar outros elementos com menos e mais ênfase, mesmo que eles sejam da mesma cor. Isso é bem interessante. Aqui tem um exemplo do tradutor da Google, então dá para ver bem. Opa, vamos abrir aqui. Não aumentou. Então tu pode ver que tem bastante espaço livre entre todos esses elementos, né? Tá bem clean, assim, é bem branco. Eles fazem todo o detalhamento deles só com sombra e luz. Isso é bem interessante.
Aí, se tu quiser saber mais sobre a história do design de interfaces e outros conceitos mais avançados, eu deixei um artigo aqui do meu blog, onde eu falo sobre esse assunto de uma maneira bem mais discorrida, aqui tem bastante coisa. Aí tu vai ter acesso a esse mapa mental, daí tu vai poder acessar aqui o artigo. E agora vamos ver aqui sobre 6 princípios de design que são utilizados no design de interfaces. Primeiro, antes de eu te mostrar isso aqui, não existe uma regra, tu não vai encontrar esses 6 princípios organizados em um livro. Esses são princípios que eu entendi que são importantes e que fizeram toda a diferença na minha trajetória de aprendizado. São princípios que eu utilizo sempre, todos os dias, quando eu vou criar uma nova interface. Então, eu quero compartilhar isso aqui contigo porque eu sei que vai te ajudar. Então, o primeiro de todos, o mais importante de todos, é o espaço. O que é espaço? Também conhecido como espaço negativo, tá? É o espaço que tu vai deixar entre os elementos de uma interface. E muitas vezes esse pequeno detalhe ele é negligenciado e é por culpa dele que tu não vai conseguir criar interfaces bonitas, interfaces clean e usáveis. Então, é através do espaço em branco, né, que tu deixa numa interface, que tu vai conseguir criar ordem, organização e dar mais ênfase aos elementos da tua interface. Então, um bom espaçamento vai garantir que tu atinja esses 3 elementos aqui. Então, aqui eu trouxe uma print do Google Analytics, tu pode ver, olha só, tem um monte de informação nessa tela e olha a quantidade de espaço em branco que eles têm aqui. E por que tem tanto espaço em branco nessa interface? Justo para dar essa sensação mais clean, para organizar, para deixar mais escaneável. Então, a aplicação de espaço é muito, muito, muito importante mesmo no design de interface. Aqui eu trouxe do Google Tradutor também, de novo. Você pode ver que aqui tem um monte de informação aqui da tradução e tudo mais, as palavras e frases que tu colocou ali. Mas também tem um monte de espaço em branco. Tu vai ver, ele é bem clean mesmo. Então, esse balanço de espaço é o que torna uma interface mais usável, mais bonita e mais elegante também. Isso é um dos aspectos mais importantes. Aí eu trouxe aqui do MailChimp também. Isso aqui é a segunda seção do website. Tu entra no site do MailChimp, tu vai ver isso aqui. Aí tu vai ver, eles têm a barra inicial lá deles, com o logo e alguns botões, um título e alguns elementos ali espaçados entre eles. E olha quanto espaço tem entre cada um desses elementos. Eles estão bem espaçados de maneira bem igual e bem clean, sabe? Tu tem uma visão bem boa do que está sendo comunicado aqui, justo porque tem bastante espaço nessa interface. Então, o segundo princípio é o princípio dos grids, ou seja, o que é um grid, né? Um grid, ele é como se fosse o esqueleto de uma interface. O objetivo de tu ter um grid na tua interface é tu dar estrutura para tu organizar e alinhar diversos elementos da tua interface, ou seja, aqui nessa print do MailChimp, tu pode ver que tem vários elementos aqui. Esses elementos eles estão alinhados através de um grid. Então é para isso que serve o grid. Então a gente tem aqui basicamente uma anatomia de um grid. Em vermelhinho aqui a gente vai ter as colunas. Entre as colunas a gente vai ter o espaçamento entre colunas, que também é conhecido como gutters. E nas margens ali, né, no canto direito e esquerdo, a gente vai ter as nossas margens ou widgets, depende de qual software tu for utilizar. Então aqui tem uma print de cada um desses elementos separados. Então é basicamente disso que é composto um grid. E se tu tá vindo do design gráfico, tu vai pensar assim, ah, Gabriel, mas não tem aqueles grids verticais, só tem horizontais. É verdade que só se usa os grids horizontais em design de interface. E por quê? Porque a gente não consegue ter um controle muito preciso de altura, por isso que é utilizado só os grids verticais. Eu acho que eu falei horizontais, mas enfim, é só grids verticais. Então, um website ele não tem um tamanho fixo de altura, ele vai variar sempre do tamanho da tela que tu vai visualizar aquilo, do código HTML, CSS e tudo mais. Ele nunca vai ser muito preciso a altura, por isso que a gente só usa os horizontais. Então, grids são assuntos bem complexos para iniciantes, então tu não precisa virar um expert em grids aqui logo de início, assim. Existe uma simples técnica que eu vou ensinar ali na etapa de alinhamento para tu conseguir utilizar melhor esse sistema aqui, organizar os teus elementos com uma maior maestria.
Então, a dica que eu dou é o seguinte: primeiro fica muito bom em alinhamento e espaço, e depois tu te preocupa em ser muito bom em grids, aprender sobre colunas, grid de 8 pontos e todas aquelas partes mais complexas. Então, primeiro fica bom em alinhamento e espaço, e depois tu volta para cá. Aí o terceiro princípio é o princípio das luzes e das sombras, que eu basicamente já expliquei bastante aqui quando eu falei sobre material design, que basicamente no momento que tu utiliza luz e sombras, tu consegue dar pistas do mundo real para um usuário dentro de uma interface digital. Então existe um princípio básico sobre isso também, é que a luz que vai projetar essa sombra sempre tem que vir do céu, ou seja, de cima. Então nunca coloca uma sombra vindo de baixo ou dos lados, porque vai ficar esquisito e não vai ter o mesmo objetivo, né? Então aqui pode ver um exemplo bem claro disso. Aqui a gente tem uma sombra projetada de um jeito aleatório, aqui no meio a gente quase não tem uma projeção igual para todos os lados. E aqui a gente tem uma projeção que ela está vindo de cima. Então tu pode ver que aqui, ó, nessa parte superior desse cardzinho, não tem muita sombra, mas aqui embaixo tem bastante. Então essa que é a ideia da luz vindo do céu. Então sempre vem de cima. Então aqui tem um outro exemplo de uma sombra que não é que nem um material, né? Não é esfumaçada assim, que é uma sombra mais cartonizada. Você pode ver, ó, a luz está vindo de cima e pelo fato da luz vir de cima, ele cria essa bordinha aqui embaixo do botão. Ó. Então, quando tu pressiona, esse botão vai entrar para dentro. Aqui tem um exemplo. Ó. É como se a luz estivesse vindo daqui e ela causa uma sombra aqui embaixo. É basicamente isso. Então, aí eu coloquei aqui se é obrigatório utilizar sombras. É verdade que não, tá? Depende de designer para designer, depende de projeto para projeto. Quem decide isso é tu, né? Ou o cliente para quem tu está trabalhando. Aí vamos ver aqui sobre alinhamento. Então, basicamente, alinhamento, eu nem preciso falar muito sobre o que é, todo mundo sabe o que é um alinhamento. E uma coisa importante é que sem alinhamento numa interface não existe ordem. Então, se tu não alinhar direitinho os teus elementos, vai ficar tudo solto, vai virar uma bagunça e ninguém vai conseguir utilizar nada. Então, a gente basicamente tem três tipos de alinhamento: esquerda, centro e direita. No design de interfaces, a gente não utiliza justificação em textos. Não utilizamos justificação em textos. Por quê? Motivo: caminhos de rato. Então, se tu não sabe o que é caminhos de rato, é quando tu tem um texto e ele fica com uns buracos no meio do texto e deixa a legibilidade ruim. Então, tanto para elementos quanto para texto, a gente não utiliza justificação. Vai ser sempre alinhado à esquerda, centro ou direita. E para textos, para aumentar a legibilidade, aqui eu estou falando em alinhamento de maneira geral, tanto texto para elementos, tá? Para texto, sempre opta por alinhar à esquerda. A legibilidade de textos alinhados à esquerda, conforme esses aqui, é muito maior. Então, sempre alinhe na esquerda. Aí, eu tinha falado que ia te dar uma dica sobre grids aqui. E é o seguinte, tá? O basicão do basicão para tu alinhar elementos de uma interface. Usa o alinhamento em 3 pontos, que é basicamente esquerda, centro e direita. O que tu vai fazer? Tu vai criar um grid que ele é basicamente 3 linhas. Uma linha na esquerda, uma linha no centro e uma linha na direita. A linha da esquerda e da direita, tu vai colocar uma pequena margem. Eu normalmente deixo 30 pixels. Aqui nessa aqui tem 30 pixels, tá? Vai deixar essa margenzinha entre elas e aqui no centro tu alinha bem ao centro. Aí tu utiliza essas linhas aqui para alinhar os teus elementos. Aí como tu pode ver aqui, ó, eu tenho aqui o aplicativo das criptomoedas boladonas. Eu estou alinhando tudo à esquerda aqui. E aqui à direita eu estou alinhando o restante dos meus outros cards. E aqui ao meio eu criei uma margenzinha entre os dois ali. Então, isso é simples e é uma maneira muito boa de tu organizar e alinhar os teus elementos. Aqui tem sim os grids, ó, para tu ver como fica bonito, fica fluido e é uma maneira ridiculamente simples de tu alinhar um elemento. Aqui tem um outro exemplo também mais cleanzão, ó. A gente tem um logo aqui, uma tela de login, tudo alinhado bem ao centro. O esqueceu sua senha e aqui alinhado à esquerda e à direita. Tudo bem, muito simples de alinhar isso aqui. Então olha só como é que fica o resultado sem os grids. Então é basicamente isso que tu tem que saber sobre alinhamento logo de início. Ah, Gabriel, mas e para o website desktop? Mesma coisa, coloca lá a tua margem, tu vai deixar um pouco maior, alinha no centro, esquerda e direita e alinha os teus elementos. Se tu olhar aqui, ó, MailChimp, cadê?
MailChimp. Aqui, ó. Se tu olhar aqui, ó, a gente tem um elemento alinhado ao centro, tem um elemento alinhado à esquerda e tem outro elemento alinhado à direita. Só esse carinha aqui, ó, que ele tá um grupo maior, mas ele tá alinhado ao centro, se tu perceber isso aqui tudo como um grupo. Então é básico isso aqui. Esse tipo de alinhamento ele é o mais simples e ele é o mais fácil de aprender e de executar, tá? E agora a gente vai ver um pouco sobre consistência. O que é consistência, tá? É algo que diz a respeito de alguma coisa que ela segue um determinado padrão ou uma ordem pré-estabelecida, ou seja, um conjunto de cores, botões, tipografias, ícones e etc. Então, a consistência ela vem de várias formas. Ela vem em escalas de tamanho, ela vem em cores, ela vem em ícones e várias outras coisas que tu vai ver por aí. Vamos ver em escala de tamanhos como é que funciona. Então aqui a gente tem um exemplo de escala de tamanhos inconsistentes. Aqui, então a gente está vendo aqui pop-up de exemplo. Logo aqui embaixo está bem pequenininho o texto, aí o label está enorme, daí o texto de placeholder também está muito grande e a legenda ele também está enorme. Cada elemento textual aqui está com um tamanho diferente e isso é errado. Então dá para usar essa interface aqui? Dá para usar. Só que cada negócio desse está com um tamanho diferente, isso é uma bagunça, fica horroroso se tu deixar assim. Então, o que tu faz? Tu vai definir uma escala tipográfica para os tamanhos da tua interface, uma escala tipográfica para os tamanhos, para os elementos textuais, no caso, né? Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho um tamanho para título, aqui eu tenho um tamanho para subtítulo e para o label, para o placeholder e aqui para a legenda. Olha só como fica muito mais organizado quando eu tenho uma escala de tamanhos que faz sentido. E esse conceito ele pode ser utilizado tanto para botões, para modais, para layout, para grids. Então, tu ter uma escala consistente de tamanhos e estilos para tua interface. Tu tem que ter uma regrinha que tu vai seguir, porque senão tudo que tu for criar, tu vai decidir na hora ali o tamanho, o estilo, a cor, vai ficar uma bagunça, vai ficar uma interface esquisita, certo? Então, claro, a gente pode ter consistência também na questão de ícones. Então a gente tem um exemplo inconsistente aqui. Então, digamos que eu tenho um site de pet shop, tá? E nesse site de pet shop eu tenho vários íconezinhos de cachorro. Então eu tenho todos esses ícones. Só que, olha só, eu tenho alguns 3 ícones aqui que eles são bem semelhantes, né? Eles têm esse estilo todo poligonal aqui e tudo mais. Aí eu tenho um outro estilo aqui que ele é negativo, ele tem um cachorrinho ali e ele é completamente diferente desse aqui. Aí eu já tenho outro estilo aqui que é uma ilustração mais, sei lá, diferentona aqui. Então cada um desses carinhas tem um estilo diferente, não tá conversando muito bem entre eles, esses estilos todos. E isso de certa forma é inconsistente, claro. São elementos, ícones, né, que são na característica deles consistentes, porque são ícones. Só que o estilo visual deles está inconsistente. Daí como é que tu arruma isso? Tu tem que usar elementos e estilos desse ícones de maneira consistente. Então aqui tem todos os outros de origami aqui. É basicamente isso. Tem que sempre ficar de olho para ver se os ícones que tu está utilizando eles estão seguindo um estilo, se não são todos aleatórios, certo? Aí é aqui que entra a grande vantagem de tu utilizar um design system ou um style guide, porque o princípio número 1 que tu vai ter utilizar esses carinhas é tu criar uma maior consistência entre os elementos que tu está aplicando na tua interface, ou seja, manter ordem na casa. Aí por fim a gente vai ter hierarquia visual, que ele é basicamente a mesma coisa que consistência, só que com algumas regrinhas a mais, que é basicamente tu vai dizer qual o nível de importância dos elementos da tua interface. Dá uma olhadinha aqui no nosso pop-up de exemplo de novo. Todos os textos aqui estão com o mesmo tamanho e está tudo mais ou menos com a mesma cor. Até que não ficou feio. Ficou legal até isso aqui. Só que eu não consigo destacar o que é importante do que não é importante aqui. Daí quando eu aplico uma hierarquia visual, eu consigo definir isso. E é importante que assim, ó, no momento que tu vai definir uma hierarquia visual, tem um negócio chamado simplicidade contra complexidade. Então, aqui a gente tem uma modal bem simples. A gente está usando 4 cores aqui, branco, azul claro, azul escuro e o laranjinha, tá? E a gente poderia deixar isso aqui mais complexo, né? A gente poderia colocar um gradiente aqui nesse botão laranja, a gente poderia colocar uma textura nessa fonte aqui em cima. Então, de certa forma, os elementos ainda iam ter uma hierarquia visual de tamanho.
Só que ia ficar tudo muito complexo. E o que, que acontece quando tu deixa coisas muito complexas? As coisas ficam muito difíceis de serem entendidas, ficam muito difíceis de ser utilizado. Então, opte pelo minimalismo e só pelo essencial, pela simplicidade. Então, a gente aqui tem um exemplo simples. Esse formulário, esse pop-up funcionaria tranquilamente sem nenhum problema. Ele é simples e vai direto ao ponto. Basicamente isso. Então, como é que tu define uma hierarquia visual? Tu vai manipular elementos de tamanho, de peso, né? Tu vai trocar uma fonte de bold para normal, vai agrupar elementos semelhantes entre eles. Então aqui a gente tem, tá vendo esse formulário? A gente tem 4 elementos aqui. O label, o retângulo do formulário, o placeholder e a legenda. Então esses elementos eles estão agrupados próximos uns aos outros, porque eles pertencem a um grupo e, enfim, tu consegue para tu colocar o teu e-mail ali. Então, esse agrupamento faz com que isso seja possível. Então, além disso, tu vai utilizar cores em contraste. Então, aqui o nosso laranja, o laranja ele tem um certo contraste no azul. Então, eu coloquei só no botão, porque o botão ele é um elemento importante que a pessoa precisa clicar lá quando ela preencher o e-mail dela para poder enviar os dados. Então, basicamente assim. Então, são esses os 6 princípios básicos aí de design para design de interfaces. Então, é interessante que tu pesquise mais a fundo sobre cada um desses carinhas e masterize eles, né? Entenda, porque isso aqui é o que faz uma interface funcionar e ser bonita, elegante e tudo mais que tu vê por aí. E além disso, agora, já está bem cumprida essa aula, a gente vai começar a entrar na parte de cores, tipografia e o restante. Então, vamos lá. Basicamente, o que tu precisa saber sobre cores aqui? O modelo que a gente utiliza de cores em interfaces é o modelo RGB, ou seja, um modelo que significa Red, Green e Blue. É a forma real como uma cor é mostrada no monitor. Então, é um sistema subtrativo de cores, ou seja, quando tu diminui o vermelho do verde, tu vai gerar uma outra cor. Quando tu diminui o verde do azul, tu gera uma outra cor. É isso que faz esse sistema ser um sistema subtrativo. Aí tu me pergunta, mas e CMYK? Se tu não sabe o que é CMYK, nem te preocupa, mas o CMYK ele é utilizado só para impressão. Tu vai utilizar CMYK quando tu for imprimir um negócio numa gráfica. Então, nunca utilize CMYK em interfaces. Aí tem outro negócio que tu precisa saber, que é o seguinte, tá? A gente tem um modelinho chamado HSB. O que é HSB? HSB significa Hue, que é a cor que tu vai utilizar, Saturation, que é o nível de saturação dessa cor, e Brightness, que é o nível de brilho da cor que tu selecionou. Então, o que acontece nisso aqui? Ó? Isso são valores que vão até, se eu não me engano, eu não me lembro agora, mas acho que é 255 cada um, não me vem ao certo agora, mas não faz diferença. Esses valores, eles se traduzem em códigos RGB, e em códigos hexadecimais. Esse modelo de cor aqui em HSB é o mais efetivo e o mais, digamos assim, mais produtivo e versátil para tu criar cores digitais. Porque, digamos assim, que tu queira criar uma variação de cores de um vermelho. Tu pode criar essa variação mexendo só na saturação e só no brilho. Tu vai conseguir atingir tons claros e tons escuros dessa cor. Esse modelo HSB ele é muito preciso para tu fazer isso. Ele é mais preciso do que tu trabalhar só com RGB ou com hexadecimal. Então, através desses 3 controladores, tu consegue criar as tuas paletas de cores. E se tu entrar nesses sites aqui de paletas de cores, tu vai ver que eles trabalham com esse modelo HSB aqui. Então, deixa eu pegar um aqui. Aqui acho que ele não mostra. Aqui é só em hexadecimal. Teremos HSB. Fine Tune. Aqui, ó. Então aqui a gente tem, ó, o Hue, que é a nossa cor, a saturação, o brilho. E o contraste é um outro aspecto. Nem todos os softwares de design de interface vão ter o contraste. Mas aqui, ó, se eu aumentar o meu Hue, a cor vai mudar. Ó, tu pode ver, ó, tá girando ali na rodinha o negócio. Aí se eu aumentar a minha saturação, a cor vai ficar mais escura. Ó, ela vai ficando mais escura. Aí se eu diminuir, ela vai ficando mais clara. Aí se eu aumentar o brilho, a cor vai ficando mais branca. Ou seja, ó, vai aumentando a luminosidade dessa cor. Se eu diminuir tudo, fica preto, porque não tem luz. Então é basicamente isso. Então através da manipulação desses 3 elementos,
tu consegue criar as tuas paletas de cores. Então, é basicamente isso. Aqui tem outro sitezinho, aqui ele gera em... Ah, aqui é a mesma coisa, eu consigo alterar o hue, a saturação e o brightness. Então, é basicamente isso. Aí isso é basicamente sobre cores, daí a gente tem tipografia. Então, tipografia em design de interface é muito importante, porque basicamente o principal elemento de uma interface vai ser a tipografia. O que é uma fonte tipográfica? É uma família de letras com um estilo específico. Aqui a gente tem a Times New Roman, e ela vai ter esse estilo serifado aqui mais tradicional. Essa era uma fonte utilizada para jornais. Hoje em dia é bem conhecida por estar presente no Word, né? Enfim, então o estilo e a aparência de uma determinada fonte. Também pode ser referenciado como um trabalho tipográfico. Então, o que faz a diferença nesse mundo da tipografia para interfaces, tá? Não precisa ser um negócio complexo. Precisa saber só o essencial, que é o que eu vou te mostrar aqui, e através disso tu vai conseguir fazer uma grande diferença ao criar um projeto. Então, o que tu precisa saber? Qual fonte tu utiliza, quando que tu utiliza um determinado tipo de fonte, como é que tu combina essas fontes e como é que tu define uma escala tipográfica. Isso aqui são assuntos mais avançados, tá? Isso aqui é o que realmente faz a diferença. Então, não necessariamente tu precisa estudar e entender exatamente do que é composta cada partezinha, cada detalhezinho de uma fonte, de uma letra. Tu precisa saber isso aqui, qual fonte que tu utiliza e como é que tu combina fontes entre si e como é que tu define essa escala tipográfica. Isso aqui é o 80-20 que vai te dar resultados de tipografia para interface. Então, nesse mundo de tipografia, a gente vai ter vários estilos de fontes tipográficas. Então, a gente vai ter as nossas serifadas, que são fontes com pequenos detalhes aqui, com essas serifas, né, que a gente chama. E acredita-se que essas fontes elas têm uma maior legibilidade em telas, né? Então, enfim, é o que se acredita, porque parece que cria uma linha imaginária ali que ajuda as pessoas a lerem de uma maneira mais eficiente, tá? E aí a gente vai ter a sans serif, que significa literalmente sem serifas, aí elas não vão ter aqueles detalhezinhos. Fontes sans serif são amplamente utilizadas em design de interfaces também. Tu vai ver que a grande maioria das fontes que tu vai ver sendo utilizadas por aí é as serifadas, a sans serif e a serifs slab, que é uma serifa um pouquinho mais grossa. Deixa eu até trocar isso aqui para cima, porque a ordem tá meio estranha. Opa, aqui e aqui. Aí a gente vai ter as fontes script, que é como se fosse uma letra aqui feita à mão. Aí a gente vai ter as black letters, que são letras mais góticas, mais, enfim, antigas. Isso aqui tem uma legibilidade baixíssima, mas dependendo do projeto que for criar, né, se tem a ver com o conceito, tu vai poder utilizar, né, mas nem muito raramente tu vai utilizar isso aqui. Aí a gente tem as fontes display, que são fontes decoradas e com aparências diferentes. Aqui a gente tem uma aparência aqui mais velho oeste, mais vintage. Então, quando é que tu usa fontes assim? Tu vai utilizar em títulos, né? Em palavras e frases que não sejam muito grandes. Porque por elas terem esse estilo mais diferentão, elas são um pouco mais difíceis de ler. Então, no momento que isso aqui tem uma legibilidade mais dificultada, não é muito bom para tu utilizar num corpo de texto, né? Então, são basicamente esses os principais tipos de fontes que tu vai encontrar por aí. E agora tem um conceito em design de interface que é bem amplamente utilizado, que são fontes de ícones. Então, cada caracterezinho da fonte vai ser um ícone diferente. Aí, qual é que é a vantagem de tu utilizar isso aqui? Ícones, eles são infinitamente escaláveis, porque eles são feitos de vetor, né? Então, tu pode aumentar e diminuir aquilo sem perder qualidade. Não é um pixel, ele é um vetor, né? Aquilo aumenta e diminui sem perder nenhuma qualidade. E no momento que tu utiliza uma icon fonte, tu está facilitando a vida e o trabalho de um desenvolvedor, porque é muito mais fácil tu implementar uma fonte de ícone num website ou numa interface do que tu pegar uma imagem, subir lá no código, referenciar e fazer toda uma mão. Aqui, com a icon fonte, o desenvolvedor só coloca uma tagzinha lá e ele consegue posicionar o ícone que tu selecionou. Aqui tem esse site, o Font Awesome, que ele é bem conhecido pelos ícones dele. E daí tu vai ver aqui que cada íconezinho aqui, ele vai ter um código, ó. Accessible Icon, tarará, tarará, Amazon. Isso aqui, ó, se tu entrar nele, tu vai ver que ele vai ter um códigozinho, uma tagzinha,
que o programador coloca lá no código dele e ele consegue implementar de maneira mais fácil e se carregar, né? Mas enfim, deixa eu abrir aqui. Então aqui a gente vai ter, ó, a gente tem uma classe aqui, o cara só coloca isso no código dele e ele vai conseguir implementar isso aqui de uma maneira bem mais fácil. Então é bem legal esse site aqui, ele é pago, mas ele tem uma versão de graça. Então, enfim, dá uma olhada. Aí, claro, existem fontes que de maneira alguma tu deve utilizar, a não ser que seja uma piada, né? Então essas fontes são basicamente a Comic Sans, não preciso nem falar muito sobre ela. Foi uma fonte criada para na época do Windows lá para um joguinho lá que eles tinham lá um negócio tinha a ver com quadrinhos, não me vem certo agora a história, mas por alguma maneira as pessoas utilizam essa fonte em tudo, então não utilize. A Jokerman também não, essa aqui é terrível, essa fonte todo mundo utiliza. Brush Script, essa fonte tem uma legibilidade muito baixa. Kristen ITC, tipo a Comic Sans atropelada. Aí a gente tem a Papyrus, a gente já passou da época das pirâmides faz tempo, então não faz muito sentido. Pelo amor de Deus, não usa arroba, essa fonte muito feia. Enfim, é basicamente isso sobre tipografia que eu consigo te passar nesse tempo aqui, mas só com isso tu já vai conseguir ter alguns resultados. Então foca nisso aqui. Isso aqui é o que realmente faz a diferença quando tu está trabalhando com tipografia em interface. Aí um assunto bem já começa a entrar na parte mais de usabilidade, né, que a gente chama de UX para UI. Então, não é só isso, UX para UI, né, mas affordance e signifiers são dois conceitos muito importantes que tu tem que saber indispensavelmente quando tu for virar um UI designer, que é o seguinte, uma affordance, tá? Ela é uma pista uma pista de como um determinado objeto funciona. Então, lembra que eu estava falando sobre as sombras, que de certa forma aquilo criava uma pista mental no cérebro da pessoa para ela entender que certo objeto pode ser apertado, pressionado ou interagido. Então, é basicamente uma affordance é isso, é um empurrãozinho inconsciente que tu vai dar na pessoa para ela entender como é que esse negócio funciona. Então, aqui eu tenho um exemplo de um botão que ele está com bastante foco em affordance e outro botão que não está com muito foco. Então, tu pode ver aqui, ó, ele tem uma cor, ele tem uma sombra e isso por si só faz com que ele seja muito destacado. Aí esse aqui, ele tem só um contorno, uma cor, não tem muita cor, e, enfim, mas mesmo assim tu consegue identificar que isso aqui é um botão, né? Esse aqui, ele tem só uma borda, mais nada. Eu já não tenho uma cor, já não está tão destacado. E esse cara aqui, ele é só uma palavra. Eu poderia ter ido além, colocado um tracinho embaixo para indicar que isso aqui é um link, enfim, mas eu quis ir direto para a palavra. Esse aqui, não dá para entender que isso aqui é um botão. Ele está escrito que ele é um botão, mas não dá para entender porque não tem nada indicando. Já esse cara aqui tem um monte de indicativos que isso aqui é um botão. Tem sombra, tem cor, tem tamanho, tem o elemento e tudo mais. Aí em formulários a mesma regra se repete. Eu vejo muita interface cometendo isso. Ó. Eles colocam ó, seu nome aqui. Aí tu vê que tá, tu tem que digitar alguma coisa ali, mas tu não consegue ter uma pista visual de onde que tu tem que clicar para digitar ali. E, de certa forma isso aqui fica meio apagado. Imagina tu criar um formulário gigante só com isso aqui, com um input de texto que é só o texto em cinzinha apagado. Ia ficar muito ruim de tu entender. Daí tu pode melhorar isso um pouco com uma linha aqui embaixo, né? Só que ainda assim, eu acredito que a linha não é o suficiente. Só com a linha aqui embaixo, quando tu duplica e replica esses elementos para um formulário maior, fica muito confuso. Aí o que, que é mais aceitável? Tu colocar isso aqui dentro de uma caixinha. Então tu vai ter essa caixinha aqui e tu vai ter a informação que tu precisa preencher. E o que, que é melhor ainda, que eu sou fã? Tu coloca a caixinha, um placeholder com um exemplo, e em cima tu coloca o que, que a pessoa tem que preencher ali. Essa aqui é a melhor opção possível que tu pode dar ao criar um formulário. E não fui eu que inventei isso aqui. Isso aqui não é uma tendênciazinha que as pessoas utilizam. Isso aqui é baseado em dados científicos. Então, se tu digitar no Google, tem um paper sobre isso, paper da Google, How Forms Works. Então, se tu digitar isso aqui, se eu não me engano é da Google AI. Digita isso aqui no Google e tu vai ver que tem um paper, um estudo enorme dos caras testando isso aqui. Então, esse aqui é o ganhador, é o que funciona melhor em 99% das vezes. Então,
Utiliza esse tipo de formulário aqui que vai ser certo, sem sombra de dúvidas. Inclusive, cadê que eu fechei? Era aqui em hierarquia visual. Eu utilizei esse formato aqui no nosso exemplo. Ó, tu pode ver, tem a label aqui, tem um campo de formulário e tem um placeholder com o exemplo. E ainda eu posso ir além e colocar uma legenda aqui embaixo, né? Então, funciona muito bem esse tipo de formulário aqui. Aí, além dos afones, a gente vai ter os signifiers. O que é signifier? É literalmente alguma coisa que dá significado a alguma coisa, ou seja, pode ser o label ou o nome de uma ação. Então a gente tem aqui uma modal pedindo para a pessoa se cadastrar para continuar. Então isso aqui, ó, cadastro para continuar, isso aqui é um signifier. Tá? Então o que está escrito dentro desse botão também é um signifier. Cadastrar com o Facebook, um signifier. Tá? Aqui embaixo, ó, outro exemplo. A gente tem uma mensagem de erro. Uma mensagem de erro pode ser considerada um signifier, porque ele está te explicando sobre um determinado contexto que aconteceu aqui. O cara tentou passar para a próxima etapa sem digitar o nome completo dele, ou seja, deu um erro, e aqui, através dessa mensagem, da cor, do posicionamento dela, tu está dando significado ao erro que a pessoa cometeu. Então, basicamente isso. Isso é muito importante nesse contexto. Então, é interessante que tu vá mais a fundo e pesquise mais sobre isso. Se quiser aprender mais sobre esses dois conceitos, eu recomendo um livro chamado Design of Everyday Things, do Don Norman. Então, nesse livro, tu vai encontrar bem mais exemplos sobre essa questão toda aqui. Aí, por fim, a gente vai ter os nossos componentes, né? Então, a primeiro de tudo... Ah, tá aqui, ó. Eu deixei aqui a referência dos formulários aqui, eu tinha esquecido disso. Mas, enfim, eu acabei de falar sobre isso, os formulários, não vou repetir. Aí, depois dos formulários, a gente vai ter botões, né? Então, botões é basicamente através dos botões que tu vai permitir que o usuário faça uma decisão ou tome uma ação com um simples toque. Então, o botão ele pode ter só texto, ícones, ou pode combinar ícones, texto e elementos visuais. Botões eles podem ser utilizados em praticamente qualquer coisa, em modal, em pop-up, em formulário, em menu ou até mesmo em textos. Então, existem basicamente 4 tipos de botões, que a gente vai ter o botão só de texto, o botão outline e o botão que é o mais preenchidinho ali com cor e com sombra. Aí, por fim, a gente tem esses botões que eles são com ícones, né? Então, cada botão vai ter um significado atribuído para ele. Então, aqui de texto, a gente vai ter uma baixa ênfase, né? Tem um cardzinho da Google, eu tirei esses exemplos do material da Google Material. Ele tem baixa ênfase, mas dependendo do contexto que tu utiliza ele, ele funciona até. Ele não precisa, enfim. Nessa situação aqui, tu não precisava destacar muito o botão aqui, né? Só dessa maneira ficou interessante. Aqui tu pode dar uma ênfase um pouquinho maior para ele, colocando um contorno, mas olha só como ficou mais pesado no layout com esse contorno, né? Aí por fim, tu pode dar uma ênfase gigantesca aqui, colocando cor, sombra e e o restante dos elementos. Aí a gente vai ter esses botões liga e desliga, né? Que são esse quarto tipo de botão que eu mostrei aqui. Então, normalmente esses botões são chamados de botão rádio. Então, botões que tu consegue ligar e desligar eles. Então, um exemplo bem básico é sobre as formatações de uma fonte aqui. Então, tem itálico, bold e o sublinhado. Tu pode ativar e desativar isso quando tu bem entender. Então, a gente tem um exemplo aqui do lado nessa interfacezinha. A gente pode clicar aqui, aí ele colocou bold. Se a gente desclicar isso aqui, ele troca de cor, né? Então, é basicamente isso, um botão liga e desliga. Aí, para finalizar esse conteúdo aqui, eu quero te passar uma anatomia do que eu considero, eu como UI designer, considero um ótimo botão e que funciona muito bem. Então é um botão que ele basicamente ele tem 50 pixels de altura, ou seja, ele vai ter 50 pixels aqui. Ele vai ter 15 pixels de padding superior e inferior entre a palavra, né, entre a nomenclatura do botão aqui. Então, ou seja, tem 15 pixels de espaço para cima e 15 pixels de espaço para baixo. Aí também ele vai ter as laterais ajustáveis de maneira automática. Eu já ensinei como é que se faz isso no Figma. Tutorial no Figma no meu canal. Então tu pode ver esse outro vídeo por aí. E eu gosto sempre de colocar 5 pixels de corner radius. Mas isso aqui vai variar de projeto para projeto, né? Tu deixar as bordinhas arredondadas. Aí tu vai deixar a fonte bold em 18 ou 16 pixels, né? Depende de... Talvez às vezes fica muito grande. Eu gosto de usar a Roboto.
Quando eu não sei o que fazer, quando eu preciso criar um botão bom em um contexto aleatório, eu sigo essa formulinha aqui, isso aqui funciona muito bem para mim. Aí aqui está o resultado final. Então, basicamente, esse é o basicão do basicão que tu precisa saber para começar nesse mundo do design de interfaces. Então, claro, é bastante coisa, é uma disciplina que requer que tu pratique muito, que tu vá atrás de muitas e muitas e muitas referências. Então, com esses 6 passos aqui, eu tenho certeza que tu vai conseguir pelo menos iniciar agora na tua carreira de UI designer e começar a colocar alguns conhecimentos em prática. E se tu quiser aprender mais sobre isso, eu tenho mais vídeos aqui no meu canal sobre design de interface, sobre UX também. E como bônus, eu vou te dar o acesso a esse mapa mental aqui. O link desse mapa mental vai estar na descrição. Então, caso tu tenha interesse em ter esse material aqui para tu poder estudar, é só tu ver o link na descrição. Enfim, eu te vejo no próximo vídeo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo gigantesco sobre design de interface. A gente se vê por aí. Até mais.